Agora, Ed Nunes. O pastor Eduardo Nunes é pastor da Zion Lisboa e líder da Dunamis Movement, Descend e Dunamis Greenhouse. Depois de liberar e gerar vida aqui, ele foi levado para Lisboa, Portugal, e está construindo aquilo que o Senhor determinou. Toda vez que eu venho aqui na igreja Dínamos, eu me sinto em família. Pastor Daniel Pai, senta aqui com a gente, por favor. Vamos dar uma salva de palmas ao pastor Daniel. Vem aqui comigo, pastor, por 30 segundinhos. Eu falei para toda a minha equipe, eu vim com uma equipe aqui hoje. Vocês podem dar uma salva de palmas aí para a galera que veio comigo. Eu estou com o irmão querido Demetrios, o Rony e a Ana são de Portugal, portugueses, vão passar uma temporada no Brasil. Estou com o Marcos, JP, Cassiano, e a gente está aqui para servir essa igreja tão amada. E eu falei para todo mundo, não tem ninguém que conhece Bíblia de cabeça igual o pastor Daniel Pai. Outro dia eu vim aqui, eu fiquei constrangido, eu falei assim, eu vou voltar para casa e vou ler a Bíblia de verdade. Quem que já passou por isso, vendo o pastor Daniel pregar? Qual que é o versículo que está no teu coração para essa temporada? Só cita o versículo e a gente recebe. Eu quero que você abra a sua mão recebendo a semente da palavra de Deus. Te coloquei para ministrar, né, pastor? Não é a primeira vez que eu faço isso, fiz isso em Portugal. Só libera um versículo sobre a gente. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Que alegria estar aqui. Não preciso nem pregar essa manhã, é só a gente ficar no rio aqui da presença de Deus. Pastor Daniel, obrigado pelo convite. Pastor André, toda a equipe. Eu sempre me sinto em família aqui. O Daniel é um irmão que eu amo muito. O André, um irmão também querido. Toda vez que eu vou entrar num post do Palmeiras, ele já curtiu primeiro do que eu no Instagram. A tua vida me inspira. Uau! Eu não sei se eu tenho um voo agora de tarde, eu não sei se a lojinha vai ficar bastante tempo ali, mas tem 2 livros que eu trouxe. Esse aqui é um livro do meu pai na fé, pastor Teófilo Hayashi, Um Poder em Movimento. Aqui ele fala sobre a visão do Dunamis, testemunhos e a jornada que ele viveu para começar o movimento Dunamis. Depois você pode pegar o teu. Esse aqui é um livro que eu escrevi chamado Avivamento Sustentável. Aqui eu falo um pouco sobre avivamento, sobre como que ele acontece, qual que é o nosso posicionamento como igreja e como você pode viver um avivamento pessoal antes de fazer parte de um avivamento nacional. Você pode pegar aí esses livros depois. Rony, você segura para mim. Obrigado. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. Eu trago também um beijo da minha família que está lá em Portugal. Eu trouxe até uma foto deles aqui. Não sei se dá para colocar a foto da minha esposa e dos meus filhos. Se não tiver, não tem problema. É só eu queria... Aí, essa aqui é minha esposa, Joshua, Radassa. Eu quis colocar a foto da minha esposa só para você entender que oração funciona. Eu vou abrir um workshop de oração e intercessão. Arrasta para cima. Tem um áudio de 19 segundos do meu filho. Tem uma oração que o meu filho fez para o carnaval. Foi para a igreja de ontem, só que eu achei tão profunda que eu queria tocar aqui em todas as igrejas que eu vou pregar. Se puder colocar a oração do meu filho. Dá para tocar ou não? Depois, não tem problema. Tá, então abra comigo a Bíblia em Abacuque, capítulo 1. O livro de Abacuque, capítulo 1. Você que está com Bíblia de papel, Abacuque fica depois de Naum e antes de Sofonias, tá? Só para deixar aí para você uma dica importante. Eu quero falar hoje um pouco sobre um despertamento pessoal, amém? Está preparado para ser despertado pelo Espírito Santo, amém? Eu creio que existe uma atmosfera muito profética sobre a nação brasileira, especialmente sobre essa casa, sobre essa igreja. Existe um papel profético para aquilo que Deus vai fazer na nação, que passa também
pela Igreja Dínamos, e existem algumas ferramentas, alguns elementos que eu vejo no cenário espiritual e profético do tempo de Abacuque. É algo que o Senhor colocou no meu coração alguns meses atrás. Eu preguei sobre isso ontem, e quando o Senhor colocou esse texto no meu coração, Ele disse: Eduardo, os próximos 3 anos que você voltar ao Brasil para ministrar, eu quero que você fale sobre a vida do profeta Abacuque. E para a gente entender um pouco aqui do contexto histórico, Judá vivia um período de grande esfriamento espiritual. Eu creio que esse não é o cenário do Brasil, mas Judá vivia um momento de esfriamento espiritual, um distanciamento dos reis de fazer a vontade de Deus. E diante daquele cenário onde muitos profetas, falsos profetas, profetizavam paz, quando essa não era a vontade de Deus, Deus levanta um homem chamado Abacuque. Fala comigo, Abacuque. Abacuque então era um contemporâneo de Jeremias. Jeremias também profetizou. Jeremias era mais aquele profeta, assim diz o Senhor, arrependei-vos, um profeta que denunciava o pecado. E Abacuque era um profeta intercessor, alguém que estava vendo o cenário da nação e alguém que se compadecia da nação. Então ele não estava simplesmente desfrutando de uma posição espiritual, interessado apenas no próprio desenvolvimento e bênção pessoal, mas ele se coloca em um lugar de intercessão e de clamor por Judá. E por que eu falo isso? Porque Deus está te levantando, não apenas porque Ele quer te abençoar, Ele quer que você seja uma bênção para o Brasil, Ele quer que você seja uma bênção para o ABC, Ele quer que você seja levantado para proclamar o fogo do avivamento sobre essa nação e trazer redenção ao que está perdido, restauração a famílias e também o discipulado de cidades. Então eu quero ler aqui Abacuque capítulo 1, versículo 1. O texto começa dizendo: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Você pode repetir isso comigo? Diga: sem que tu ouças. Até quando eu gritarei a ti violência sem que tragas a salvação? Porque me injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo o lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é invertida. Diga comigo, crise. Aqui o profeta está em crise. Tem algum homem de Deus ou mulher de Deus na casa? Levanta a mão aí, se está na dúvida, levanta pela fé. Tem algum homem ou mulher de Deus que você já passou por uma crise espiritual, onde talvez você clamava e não ouvia o Senhor? Eu não estou sozinho. Aparentemente Abacuque sentia que estava sozinho. E é interessante que nós não gostamos de silêncio. Não é verdade? Nós não gostamos de silêncio. Eu lembro uma vez que um profeta chamado Sean Bowles, um profeta americano muito assertivo nas palavras de conhecimento, aquele cara que pega o microfone e começa a falar, CPF 408-974-5321, não sei o que, aí o cara levanta já chorando. Aí ele começa a contar a história da pessoa. Esse profeta, ele chamou a minha esposa pelo sobrenome dela, o primeiro sobrenome e o segundo sobrenome. Ele pega o microfone, ele entra no palco e fala assim, seguinte, Boone Trutt. Quem aqui é Boone Trutt? A família do pai da minha esposa é Trutt e da mãe é Boone. Aí eu cutuquei ela, falei, eu só acho que ele está falando com você. Aí ela levanta, aí o profeta começa a desenrolar o manto, aleluia. Ele começa lá no Lamanaias, Deus te trouxe do sul, mas não do sul do Brasil, você é do sul dos Estados Unidos. E ela já chorando, era a segunda semana dela no Brasil, isso foi 5 anos atrás. Ela chorando, e ele te trouxe nessa nação para viver avivamento, e assim diz o Senhor, não se preocupe com a sua família. Quando a minha esposa veio para o Brasil, ela ficava assim, Deus, mas eu sou a única crente da minha família.
Como é que vai ficar a minha mãe? Como é que vai ficar o meu padrasto? Mas e agora? E o profeta diz, e o Senhor diz, não se preocupe com a sua família, porque enquanto Ele te aviva no Brasil, Ele restaura os teus pais nos Estados Unidos. E estamos vivendo essa palavra. Deus está cuidando da tua mãe, a tua mãe é uma enfermeira. Aí, meu irmão, ela já estava assim, já não tem maquiagem que aguenta. E Deus está cuidando até do Little Tebow. Quem que é Little Tebow? É o cachorrinho dela que ficou nos Estados Unidos. Pode até acender a luz. E ela está chorando. Recebe a palavra. Aí ele profetiza. Aí depois da conferência, chega uma mensagem. Domingo de manhã, o pastor Teófilo manda uma mensagem no grupo dos pastores. Fala assim, ó, Chambous, acabar esse culto, ele vai vir aqui na minha sala. Eu quero todos vocês aqui, porque ele vai profetizar para cada um. Eu falei, é agora. Xarabarabassai, é agora. Aí enfileirou os pastores. Aí veio o profeta. Ele veio para o primeiro, colocou a mão na cabeça, falou assim, ó, eu estou vendo, sabe o que? Aí todo mundo assim, o que você está vendo? Eu estou vendo cruzadas. Você vai encher estádios, você vai encher lugares, as multidões, sinais, maravilhas. Eu sou o quarto aqui, eu estou assim, vai aquecendo aí. Aí ele chega no segundo, olha, eu vejo, sabe o que? Livros que vão discipular a próxima geração. Deus vai levantar o teu nome, vocês são a plataforma, não sei o que. Eu falei, é isso aí, vai esquentando. Aí ele chega no terceiro, profetiza. Aí chega no quarto, que sou ele, coloca a mão na cabeça e fala assim, Deus te abençoe, e pula para o quinto. Você dá risada, né? O que você faz lá naquele lugar? Tipo, eu já estava preparado, joelho profético para não cair na hora da oração. Preparado, o celular com o gravador. Volto pro carro. Eu, a minha esposa, não tinha Joshua ainda. Eu, minha esposa, aí a Kristen vira. Que ele te falou? Algo muito profundo. Não, mas me conta, eu quero saber, porque o que ele falou? O que ele falou? Então, para o pastor Lucas ele falou isso, para o pastor. E para você? Não, algo muito profundo. Mas o que é? Deus te abençoe. Ela olhou. Amém, né? Amém. Isso é importante também, a bênção de Deus. Abacuque, ele está num período aqui onde ele está contemplando o estado caótico de Judá, e ele vem diante de Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus é um Deus de aliança. O pastor Daniel falou isso aqui. Ele sabe que Deus havia prometido algo para Abraão, que aquele povo era um povo diferenciado, que aquele povo teria uma terra, que aquele povo teria a presença, que Deus seria o escudo, que aquele povo seria uma bênção para as nações. Então Abacuque sabe a palavra, a aliança, a herança, só que ele está num cenário onde o contexto atual é bastante diferente do contexto profético. Alguém já passou por isso? Você recebe uma profecia onde o profeta fala para você A, só que você fala assim, Deus, eu estou vivendo B, a minha nação está vivendo B, a minha igreja está vivendo B. Como é que você vê aquilo? Essa é a tensão profética. Quando a palavra profética vem sobre a sua vida, ela gera uma tensão. É aquilo que Deus enxerga versus aquilo que você vive. É por isso que Deus olha para Saulo, um assassino, e ele vê um apóstolo para os gentios. Ananias entra em crise. Deus, mas ele persegue cristãos, como é que eu vou falar para ele? Ananias, ele para mim é um vaso escolhido. Eu vejo de maneira diferente. E Abacuque está em crise, por quê? Porque a palavra profética é uma, o contexto atual é outro. Mas ele então, ele não chuta o balde, ele não vai embora, ele não vai reclamar para o Instagram, ele não vai reclamar para o Facebook, ele não culpa líder, ele não culpa rei, ele assume um papel de intercessor, chega na presença de Deus, dizendo, Deus, até quando? Eu não ouço nada. Até quando clamarei por socorro sem que tu ouças? Na cabeça de Abacuque existe uma aparente indiferença de Deus.
Deus, eu estou diante aqui desse cenário atual no Brasil, e Deus, clamamos tanto, Deus, oramos tanto, Deus, jejuamos tanto, até quando clamaremos e não teremos resposta? Abacuque está em crise. Existe então uma crise do profeta, existe um esfriamento espiritual da nação, e existe um aparente desprezo ou indiferença de Deus. Pastor, o que está acontecendo? Parece que está 3-0 para o inimigo. O povo está frio, o profeta está em crise, Deus está em silêncio. 3-0 em casa. Ainda tem o critério do gol fora. Quem gosta de futebol entendeu. Ele vai clamar. E aí no versículo 5 Deus responde. Deus responde algo que Abacuque não queria ouvir. Vamos falar a verdade? Você já orou para Deus e a resposta não foi aquilo que você queria ouvir? Né? Então Abacuque está clamando, Deus está em silêncio. E quando Deus fala, ele fala assim: olhem as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha sobre toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Então Deus, quando fala com Abacuque, ele diz: Abacuque, eu estou trazendo uma nação temível, eu estou trazendo uma nação apavorante. Essa nação, ela marcha contra a terra e ela vai se apoderar de terras que não são suas. Eles estão chegando contra Judá. O que acontece aqui? A resposta de Deus é pior que o silêncio. A resposta de Deus para Abacuque era pior do que o silêncio. Agora o profeta, que já estava em crise, ele entra numa crise maior ainda. Você vai ver a expressão dessa crise. Eu estou falando isso para você porque é ok, tem tudo bem você passar por temporadas onde você tem que entrar no teu vale de Jaboque e lutar. Deus, qual que é a direção? Qual que é a palavra? Eu não estou entendendo, eu estou sem discernimento. Eu preciso da palavra para minha família, eu preciso da palavra para minha casa, eu preciso da palavra para o meu ministério. Deus, o que está acontecendo na nação? Abacuque aqui está numa luta. E você quer cristianismo sem luta? Escolheu a religião errada. Charles Spurgeon falava isso. Se você quer uma religião confortável, eu definitivamente não te aconselharia o cristianismo. Abacuque aqui, ele está desconfortável, e ele responde dizendo: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste esta nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras estes perversos? Porque ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles. O que Abacuque está falando aqui para o Senhor? Senhor, tá certo que Judá tá ruim, mas vamos combinar uma parada aqui. Esses babilônios são muito pior que a gente. Você já entrou numa vida espiritual onde o teu padrão não é Jesus, é a comparação? Eita, bom dia. Tá bom, Deus, que eu não estou vivendo realmente consagração, santidade, leitura da Bíblia, jejum, mas olha para o meu irmão do lado. Não precisa olhar para o teu irmão do lado agora, tá? É que aqui só tem gente ungida. Vira para a pessoa do lado e fala assim: você tem sorte, você está ao lado da pessoa mais ungida desse salão. Então o padrão aqui de Abacuque, meu irmão, não é o padrão celestial para a nação. Ele está olhando, comparando. Judá está ruim, tem corrupção, tem violência por toda parte, tem mentira, tem orgulho. Mas Senhor,
vamos combinar, esses babilônios são muito piores do que a gente. Como é que o Senhor vai escolher Babilônia para ser vara de juízo contra Judá? Não faz sentido, eu não consigo compreender. O profeta estava em crise, 3-0, agora está 4-0. Agora o que me chama a atenção é o capítulo 2. No capítulo 2, versículo 1, eu vejo a maturidade espiritual de Abacuque. Fala comigo, maturidade. Olha o que o texto vai dizer: eu ficarei no meu posto de sentinela. Fala comigo, sentinela. E tomarei posição sobre a muralha. Fala comigo, muralha. Eu aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ficarei no meu posto de sentinela. Fala comigo novamente, sentinela. Sabe o que é o sentinela? O sentinela é alguém que sobe numa muralha, um lugar alto, e ele consegue então ter visão para contemplar o avanço do inimigo e trazer proteção para um determinado território. Esse aqui é o sentinela. Então o que Abacuque está dizendo aqui? Senhor, eu não concordo com a estratégia, eu não entendo como que os babilônios estão vindo contra nós. Essa nação é pior do que a gente. Senhor, eu estou em crise, tem violência, tem caos. O Senhor estava quieto, a tua resposta é pior do que o silêncio, mas eu tenho um compromisso. Posso não entender, mas tenho um compromisso. Não sou levado pela multidão, não sou levado pelo hype, não sou levado pelo YouTube, não sou levado pelo Instagram, não sou levado pela mídia, não sou levado pelos noticiários. Ó Deus, eu tenho um compromisso e a minha posição é na muralha. Pode ter caos em Judá, mas eu estou na muralha. O teu povo está distante, mas eu estou no lugar de sentinela. Existe caos em Judá, mas Deus, eu não me movo até ouvir do Senhor qual é a tua palavra. Você tem que parar de dar ouvido para quem só é crítico profissional. Só critica, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Olha lá como fala da noiva de Jesus. Ah, mas a igreja é isso, a igreja é aquilo, e pastor tal é isso, pastor tal aquilo. Falar e criticar é fácil, o difícil é subir na muralha e tomar a tua posição. Você não precisa ser um gênio para diagnosticar problema, mas você precisa ser espiritual e pagar o teu preço para subir na tua posição da muralha, para enxergar o que a multidão não enxerga. Ah é? Então você consegue ver o problema? Beleza. O que Deus está falando? Qual que é a palavra de Deus? O que o Santo Espírito colocou no teu coração? Qual que é a palavra? Qual que é o texto? Qual que é o versículo para essa temporada? Porque ficar aqui debaixo da muralha é muito fácil. Agora, subir na muralha e aguardar. Fala comigo, aguardar. Sabe por quê? Porque Deus não quer se encaixar no teu tempo. Tem gente, meu irmão, que chega diante do Senhor como se o Senhor fosse o teu empregado. Ó Deus, seguinte, ó, 11h36, eu vou ficar aqui um tempinho na muralha. O Senhor tem até o quê? Vamos lá, 11h43 para responder a minha queixa. Vamos colocar a gente nos devidos lugares? Deus, Criador, soberano, nunca foi criado, eterno, glorioso, poderoso, onipresente, onipotente, o alfa, o ômega, o início, o fim, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Esse é o Senhor. E você? Sabe o que Jesus fala para você? Sabe qual que é a palavra profética para a igreja brasileira para esse tempo? João 15, sem mim nada podeis fazer. Aí vem o gospel coach, você é incrível, você é lindo, você é bonito, você é bonzão, você pode mudar o mundo. Sem Jesus você não pode fazer nada. Sabe qual que é o meu valor sem Jesus? Nada. Sabe o que é nada no grego? Nada.
Abacuque está numa posição onde ele entende o papel dele. Ele não está cobrando Deus, ele não está demandando Deus. Quando Deus fala com Abacuque, ele não está pedindo licença, ele não traz uma informação, ele traz uma revelação. Abacuque, eu vou fazer e ponto. Abacuque continua em crise, mas ele diz: eu não abro mão da muralha. Sabe o que Deus está levantando nesse tempo? Adolescentes, jovens, famílias, idosos, crianças, apaixonados pela presença de Deus, que conseguem entrar num lugar de intercessão, que conseguem entrar num lugar de intimidade, que conseguem entrar e subir na muralha, mesmo quando não tem fundinho da banda, mesmo quando não tem adoração, mesmo quando não tem palavra profética, mesmo quando não tem conferência. Você vai sair dessa conferência amanhã, meio-dia, quando acabar, e vai tomar a tua posição na muralha. E você não vai demandar a Deus, Ele é o general, você é o soldado. Abacuque entende quem ele é. Deus, eu vou ficar aqui. Deus, eu não vou me mexer. Deus, eu vou aguardar até saber qual é a tua palavra. Qual que é a pior ideia do crente? É se mover sem uma palavra de Deus. Eu não estou em Portugal porque eu quero muito Portugal, eu amo Portugal, estou aqui com 2 portugueses, estou apaixonado por essa nação, mas não foi ideia minha, é uma palavra de Deus. Qual que é a palavra para você? Qual que é a palavra para a tua família? Qual que é a palavra onde você vai colocar os teus filhos para estudar? Qual que é a tua palavra sobre a tua vida financeira? Qual que é a palavra de Deus sobre a tua vida amorosa, sentimental? Envolva Deus na tua vida. Eu vejo uma geração que vive de qualquer maneira, clamando: Deus abençoa os meus caminhos. E o Senhor está assim: por que você não anda nos meus caminhos que já são abençoados? Anda aqui, filho. Aqui já é a bênção está na presença, a bênção está na obediência, a bênção está aqui. Não fica andando de qualquer maneira, sem uma palavra, sem uma direção, clamando: Deus abençoa, Deus abençoa. Filho, vai para a muralha, porque ali a minha presença habita. Esse lugar de intercessão. Pastor, você está nesse lugar? Eu estou sendo bem vulnerável aqui. Eu quero estar nesse lugar. Talvez não esteja. Talvez precisa de mais oração, mais entrega, mais jejum para pagar o preço, não. Para simplesmente abrir espaço na minha agenda para sofrer uma interferência divina. Qual foi a última vez que Deus invadiu o teu devocional? Quem sabe do que eu estou falando? Você está lendo a Bíblia e de repente o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí a presença de Deus invade teu quarto. Aí já não tem relógio, já não tem agenda. Aí você está: Deus, o Senhor é meu pastor. Deus, eu estou tão preocupado com pagar conta, mas o Senhor é meu pastor. O Senhor cuida de mim, nada me faltará. Oh Deus, eu te adoro. Deus, eu te louvo. Deus, eu te amo. Espírito Santo, me perdoa pela incredulidade. Jesus, eu quero ver a tua face. Essa é a muralha. Não é tão romântica para a nossa geração. O que a geração quer? Like, conteúdo, exposição, comentário, engajamento. A muralha não é lugar de engajamento, é lugar de guerra. Agora tem gente que tem engajamento e não tem guerra. Tem muita gente com muita exposição. Coloca um endemoniado na frente para ver se liberta. Aí tem que chamar a tia do coque, que não tem seguidor, que mal tem Instagram. O que tem? Tem azeite. Não fica achando que cristianismo é o que você vê no seu Instagram. Estava falando com o Rony aqui, o pastor que pregou na conferência semana passada em Portugal, nesse exato momento está preso na Turquia. Isso aqui é cristianismo. Você está disposto a pagar o preço para não ser multidão, mas ser discípulo de Jesus? Abacuque está pagando preço. Eu vou ficar na muralha, eu não vou sair. Está acontecendo caos social, eu estou em dúvida, eu não entendo. Deus, eu não entendo esse governo, eu também não entendo. Mas Deus, o Senhor tem um plano. Qual que é o teu plano? Deus, qual que é o teu plano? Qual que é o plano de Deus para a nação? Deus tem um plano. Quem que sabe dos planos? Os amigos.
Amós 3:7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos os profetas. Quando Deus vai trazer mover, quem capita primeiro é profeta. Por quê? Porque ele está na muralha, ele não está com a multidão. A multidão ela é movida por aquilo que é visual. Tem muita gente, olha isso, tem milagre. O profeta consegue captar o mover antes do mover chegar. Não tem mover ainda, mas eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Pastor, o que você vê em Portugal? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A Europa está fria. Não está fria. Quem determina o calor da Europa é a igreja. Você consegue entender que Babilônia era levantada simplesmente para alinhar Judá? Deus aviva, Deus aviva, Deus aviva. Toca o parlamento, toca o senado. E Deus vai tocar, mas primeiro toca a igreja. Então Abacuque não entende ainda por que Babilônia era levantada, mas no padrão de Deus, a vida pecaminosa de Judá, mesmo não sendo tão violenta quanto a Babilônia, era pior do que a própria Babilônia, porque Judá era a herança do Senhor. Eita! O que você está querendo dizer, pastor? O que eu estou querendo dizer é que o meu e o teu padrão de santidade não pode ser pautado pelo mundo, tem que ser pautado por Cristo. E que Deus levantou Babilônia simplesmente para alinhar Judá. Porque talvez diante da oposição do inimigo, Judá olharia para cima. Você pode perceber, é a maior estratégia de avivamento, é fechar o cerco? Não é. Mas toda vez que a igreja fica um pouco confortável, vem alguma coisa. Não é verdade? Qual que era a palavra de Atos 1:4? Receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até confins da terra. Atos 1, Jerusalém. Atos 2, Jerusalém. Atos 3, Jerusalém. Atos 4, Jerusalém. Atos 5, Jerusalém. De repente começa uma perseguição contra a igreja, simplesmente para acelerar a palavra profética. Por quê? Porque a igreja estava em Jerusalém. Aí é como se o Senhor falasse assim: ixi, talvez eu vou ter que levantar um homem para perseguir a igreja, para ver se eles lembram do porquê que receberam o que receberam. Porque a unção, meu irmão, não é simplesmente para você ter um chacoalhão gospel numa conferência. A unção não é apenas para eu ter uma experiência pentecostal. Pastor, você gosta de experiência pentecostal? Amo. Eu sou pentecostal raiz. Minha avó é da Assembleia. Se tivesse uma toalhinha aqui, eu passava a toalhinha, ia falando aleluia, glória a Deus. Mas a unção não é só para isso. A unção precisa te posicionar no teu papel na sociedade, para liberar aquilo que Deus liberou sobre você. Então Abacuque está em crise, ele fala: Deus, eu não vou sair da muralha, eu vou ficar nesse lugar de intercessão, eu vou ficar nesse lugar de clamor. Deus, qual que é a tua palavra? Deus, qual que é a tua visão? E o Senhor responde, e o Senhor diz o seguinte: então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. O que o Senhor está dizendo para Abacuque? Aquilo que eu revelo para você no privado, você vai manifestar no público. Aonde que o avivamento acontece? Começa no privado. Começa no teu quarto. Evan Roberts, por 16 anos, Deus aviva Gales, Deus aviva Gales, Deus aviva Gales. E de repente, depois de 16 anos, Deus toca aquela ilha. É um homem chamado William Seymour, filho de escravos, manco de uma perna, caolho, que de repente está lendo o livro de Atos e começa a entender que a promessa do Espírito não era só para aquele tempo. Ele se fecha, ele vai pregar na Califórnia, a pregação dele é rejeitada pela igreja, ele se fecha numa casa e começa a clamar: Deus, nós queremos a promessa do teu Espírito. Deus, libera o teu Espírito sobre a igreja americana. Deus, batiza a igreja americana. Anos, ou melhor, meses passam, e de repente
repente aquilo que era um clamor pessoal começa a ser conhecido pelo avivamento da rua Azusa. Por quê? Porque um homem entrou na posição da muralha. Você escolhe isso. Você quer ser o crente da multidão ou você quer estar na tua posição de muralha? É o que o Senhor havia falado para Ezequiel. Ezequiel 22:30. Eu procurei entre eles, eu procurei. É o Senhor procurando em Israel. Eu procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim. Deus não está à procura da multidão. Deus não está procurando um estádio cheio. Eu amo o culto de estádio, já tive em alguns. Cara, estava lá no descendo, levantei o meu sapato, mas a palavra profética é: eu estou procurando um. E não tem a ver com a tua idade. Talvez você está ouvindo isso, mas eu só tenho 16 anos. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Eu procurei um homem que se pusesse na brecha diante de mim, em favor dessa terra. O que o Senhor está falando aqui? Eu quero um intercessor que se colocasse diante de mim, tivesse a ousadia, talvez a audácia, a intrepidez de se colocar diante do Senhor em favor dessa terra. É alguém que está negociando, no bom sentido da palavra. Deus, o Senhor tem promessa para o Brasil. O Senhor tem promessa para o Brasil. O Senhor tem promessa para o Brasil. O Senhor tem promessa para essa nação. O Senhor tem promessa para Portugal. O Senhor tem promessa para essa terra. Eu estou procurando um homem que se apresente diante de mim em favor dessa terra. Eric, qual é um dos homens que mais te impactou? Lou Engle. É um pregador? Não é um pregador, talvez nem tenha tanto seguidor no YouTube, não tem conteúdo, não tem arrasta aqui. O que ele é? Um intercessor. Você está jantando com ele e de repente ele para e fala: Lord, end abortion and send revival to America. Senhor, acabe com o aborto e envie o avivamento sobre a América. É um homem que está na muralha. Só que a muralha não é romântica, a muralha não é atraente, a muralha pode ser um lugar de solitude, é um lugar onde você não é assistido, onde você não é aplaudido, onde você talvez não seja celebrado. Você pode passar como um louco, vão falar que você é um Jeremias, você é um Abacuque, esse cara é um João Batista, vão falar que é Pedro. Não importa, cava, procura, construa o lugar na muralha. Eu estou à procura de um homem que esteja diante de mim em favor dessa terra. E o Senhor responde a Abacuque: escreva a visão claramente, para que aquele que passa correndo possa ver. Abacuque, agora eu vou revelar algo para você, no privado, que vai se manifestar publicamente. Sabe qual que é o nosso problema, irmão? Você quer manifestar publicamente coisa que Deus nunca te falou no privado. Mateus 10:27, o que ouviste no secreto, proclamai do telhado. O telhado fala de um lugar de influência, um lugar onde a sua voz é projetada. Aquilo que você ouviu no secreto, você proclama do telhado. Agora, na bolha gospel do crescimento evangélico brasileiro, tem muita gente proclamando do telhado coisa que nunca foi ouvida no secreto. E aí quando você proclama do telhado algo que não foi ouvido no secreto, não tem autoridade. Porque a autoridade é o respaldo celestial sobre a vida do crente, quando ele fala com integridade aquilo que ele vive. É diferente. É diferente. Você pega alguém que tem azeite, é diferente. Eu lembro de um culto, chegou uma missionária chamada Heidi Baker, nem sabia quem que era Heidi Baker. Quem já ouviu falar de Heidi Baker? Ela pega o microfone, pastor, fala assim, com sotaque dela: Jesus te ama. Puf. A presença de Deus entrou no auditório de um jeito. Tinha gente chorando, tinha gente sendo liberta, tinha gente sendo curada, tinha gente sendo batizada no Espírito Santo. Desse lado tinha vitória, desse lado tinha poder, tinha tudo. E ela que, Jesus te ama, ela começa a chorar, fica de joelhos: Jesus te ama, oh Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo. Pronto, acabou a reunião.
Cara, horas lá, eu largado no chão, chorava, dava risada. Aí ela veio, colocou a mão, senti uma eletricidade entrando no meu corpo. Aí eu fui pregar 2 semanas depois. Eu falei, já sei, peguei o truque. Peguei o truque. Aí eu peguei o microfone e falei assim: Jesus te ama. Eu pensei, às vezes tem que esperar um pouquinho mais, né? Vai, Espírito Santo. Vamos abrir em Filipenses capítulo 1. Não precisa abrir. Eu esperei tanto. Agora, amém, igreja? Vamos abrir em Filipenses capítulo 1. Eu voltei para casa revoltado. Deus, mas como é que é isso? Ela fala, Jesus te ama, tinha anjos subindo e descendo, batismo, cura. Aí eu falo, Jesus te ama, fica todo mundo olhando para minha cara, e aí aí Deus falou comigo, sabe o que é? Ela é minha amiga íntima. Quando ela fala de mim, eu escolho aparecer. Deus está em todo lugar, Ele é onipresente, mas a glória dEle é revelada. Abacuque 2,14, toda terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Aí você vai ver Isaías 6, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Repita comigo, a terra está cheia da glória de Deus, e a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. O que é então essa glória conhecida ou revelada? É a glória de Deus que manifesta sobre um determinado lugar que aponta para Cristo. Será que você pode estar no mesmo salão que Jesus e não perceber que Ele está ali? Como assim, pastor? Pode, vou te provar na Bíblia. Lucas 5. Jesus está em Cafarnaum, entra numa casa, tinha muita gente, Ele começa a pregar. Aí tem um paralítico que precisa ser curado, ele é levado por 4 amigos. Aí chega na casa, não tem como entrar, tem muita gente, abrem o telhado, ele baixa diante de Jesus. Jesus olha para ele e fala, filho, os teus pecados estão perdoados. E agora os fariseus começam a pensar, quem é este homem que acha que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Meu irmão, quem que perdoa pecado? É Deus. Eles não estavam errados no tocante à teologia, eles só não perceberam quem estava na casa. Era Jesus, eles não perceberam. Era Cristo, era o Filho de Deus, eles não perceberam. Eles tinham chegado até mais cedo, tinha lugar para sentar, não pegaram a fila e não precisavam entrar pelo telhado. Você entende que a religião não tem o poder de te conectar com Deus? Quem tem o poder para te conectar com Deus é Jesus, e Jesus te aguarda nesse lugar da muralha. É por isso que Ele fala, entra no teu quarto e fecha a porta e fala ao Pai em secreto, e o Pai te recompensará publicamente. Meu irmão, pastor, o que você está sentindo? Eu sinto o clamor de Deus, a urgência de Deus para levar a nossa geração para o lugar do secreto. E eu vou ficar nesse secreto a vida inteira? Não, esse é o seu lugar de refúgio, esse é o seu lugar da presença, é ali que você clama, é o alto do monte, e aí você desce do monte para libertar um filho possesso, como Jesus, no monte da transfiguração. Ele é transfigurado, as roupas dele brilham como o sol, e de repente Pedro diz, bom estarmos aqui, vamos fazer aqui as tendas para ficar aqui, uma para você, outra para Moisés e outra para Elias. Aí o pai fala, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Você não vai se cercar, você não vai acampar a tua vida no lugar do encontro. Agora você vai sair desse lugar de encontro, porque ao pé do monte existe um pai desesperado que quer ver libertação para o filho, só que não tem ninguém que tenha autoridade. Ao pé do monte ninguém tinha autoridade. Quando Jesus ele desce e repreende o espírito maligno daquele menino e ele é curado, os discípulos chamam Jesus no privado e perguntam, Jesus, mas como é que é esse negócio aí? A gente tentou e nada aconteceu. E aí Jesus diz, geração incrédula, até quando estarei convosco? Essa casta, ela só sai
com jejum e oração, meu irmão. Isso é Novo Testamento. Porque tem uma galera aqui falando que o Antigo Testamento não é a palavra de Deus. Pastor, você crê na Bíblia? Eu creio. Até na fitinha vermelha da Bíblia eu creio. Se a Bíblia falasse que Jonas engoliu o peixe, eu acreditaria. Porque o que é isso para um Deus que enviou o seu Filho, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e Cristo vive? Só que tem esse lugar na muralha, que o Senhor diz, olha, essa casta, essa autoridade. Então você compra autoridade na muralha? Claro que não. A autoridade foi dada por Jesus, toda a autoridade foi dada a mim, portanto ide e fazer discípulos das nações. A autoridade é de Cristo, a autoridade pertence a Cristo e foi delegada à igreja, mas no lugar da muralha eu começo a entender a autoridade que eu já tenho nele. É como se você tivesse um cartão de crédito sem limite, mas se você não tem a senha desse cartão de crédito sem limite, você não consegue fazer saque nenhum ou compra nenhuma, porque você não tem a senha. Na muralha, você consegue entender a senha que Deus te deu, para curar enfermo, para libertar cativo, para liderar jejum, para levar avivamento para a escola, para a universidade. Então existe uma geração que vai subir na muralha com o Abacuque, e nesse lugar de intimidade vai conseguir ouvir do Senhor. O Senhor começa a falar, eu não vou ter tempo para entrar no livro todo, mas o Senhor começa a falar, escreva a visão. O ímpio, ele está envaidecido, o ímpio é soberbo, mas o justo viverá pela fé. Sabe o que Deus está falando para Abacuque? O ímpio está envaidecido. Se você for ler o capítulo 2, é o juízo de Deus contra a Babilônia. O Senhor começa a falar para Abacuque, ai daqueles que são violentos, ai do imoral, ai daquele que faz um Deus de madeira e o adora. É o Senhor julgando a Babilônia. Então qual que é o segredo revelado de Deus para Abacuque? Abacuque, fica tranquilo que eu vou julgar a Babilônia, mas primeiro eu acerto a conta com Judá. Sabe por quê? Porque a palavra vai ensinar para mim e para você, 1 Pedro 4,17, porque já é tempo, fala comigo, já é tempo, que comece o julgamento pela casa de Deus. De novo, Novo Testamento. O que isso quer dizer? Que o alinhamento começa na igreja, avivamento começa na igreja e começa a se espalhar sobre a terra. Só que no meio desse cenário de alinhamento, o Senhor traz um segredo: o justo viverá pela fé. Abacuque, está tudo dando errado, mas tem um justo que se levanta. Abacuque, tem caos em Judá, mas eu tenho um remanescente. Abacuque, existe destruição, violência e imoralidade, mas eu levanto um justo que viverá pela fé, que não viverá no ritmo da sociedade, que não viverá na escuridão, que não viverá nas trevas, um justo que viverá pela fé. Abacuque não aparece mais na Bíblia em nenhum lugar, mas esse versículo é citado 3 vezes no Novo Testamento. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Pastor, qual que é a palavra para a igreja do Brasil? Que Deus pode chacoalhar a igreja para que a igreja genuína permaneça, e que quando ela permanece, o justo brilha, o justo glorifica o Senhor. É Isaías capítulo 60, densas trevas cobrem os povos, mas a glória do Senhor será vista na sua vida. Nesse cenário de talvez incompreensão, nesse cenário de dificuldade, nesse cenário de luta, de oração, o Senhor diz: eu levanto a igreja genuína que vai glorificar Jesus de uma maneira nunca vista antes. Sabia que Jesus compartilha algo da identidade dele com você? João, no livro de João existem 7 elementos da identidade de Cristo. Ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida.
Mas tem uma coisa que ele compartilha com você. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E ele fala para a igreja, fala para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Você não é o pão da vida. Você não é o bom pastor, ele é o bom pastor. Você não é a porta, ele é a porta. Só através dele você tem acesso a Deus. Mas tem algo sobre Cristo que ele compartilha com você. Você é a luz do mundo. O sol, ele tem luz própria. A lua não tem luz própria, mas a lua brilha. A lua brilha quando ela está posicionada e reflete o brilho do sol. Quando Deus posiciona a igreja num cenário caótico, a igreja no cenário caótico reflete a luz de Cristo. Cristo brilha sobre você, densas trevas cobrem os povos, mas a glória do Senhor será vista na sua vida. Ao longo da história, todo o avivamento foi gerado, foi liberado num período de escuridão. Eu peguei 2 capas de revista, não sei se está liberada para mostrar aí. A primeira é uma escura, escrita Is God Dead? Se puder colocar aqui. Essa é a capa da Time Magazine, uma revista americana de 1966. A pergunta dessa famosa revista era: estaria Deus morto? Ou está Deus morto? Você que ama o verbo to be. Por quê? Esfriamento espiritual da nação que foi fundada nos princípios judaico-cristãos. Ápice do movimento hippie pautado por sexo, drogas e rock and roll. A próxima geração parecia estar perdida. No paralelo disso existe uma guerra dos Estados Unidos com o Vietnã que parece não ter fim. E aí, os incríveis jornalistas lançam a pergunta: estaria Deus morto? O que eles colocaram de fora foi o fator Espírito Santo e o fator avivamento. Essa aqui é a capa da mesma revista 6 anos depois. Pode colocar. The Jesus Revolution. 6 anos. O que aconteceu? Deus levanta um hippie que tem um encontro selvagem com o Espírito Santo, chamado Lonnie Frisbee. E Lonnie Frisbee começa a pregar nas praças, e nas escolas, e nas igrejas da Califórnia. E começa uma revolução nos adolescentes e nos jovens. E num período de 3 anos, 2 milhões de adolescentes entregam a vida para Jesus. Estaria Deus morto? A resposta foi a revolução de Jesus. Quero profetizar sobre a sua vida. Existe mais uma revolução de Jesus chegando. Eu não vou falar chegando, já chegou. Que começa com um convite para a muralha. E agora o profeta, agora o profeta que está nesse lugar, que estava nesse lugar de desespero: Deus, até quando? Deus, o ímpio, ele prevalece sobre o justo. Deus, eu não concordo. Ó Senhor, ó Senhor. Agora o profeta, ele é transicionado para uma outra oração. Lá em Abacuque capítulo 3, e eu vou terminar com esse texto. A palavra diz: a oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Fala comigo, canto. O profeta não está mais desesperado. Você vai ver o final do texto de Abacuque, ele está lá: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, pode faltar o alimento, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O profeta sai de um lugar de desespero e de incompreensão para entender que a alegria dele dependia de Deus. Ele não está mais chorando, ele está adorando. Só que no versículo 1, a oração do profeta sobre forma de canto, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Quem que ouviu a palavra? Aquele que estava na muralha. Eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos teus anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-se da sua misericórdia. De um lugar de desespero,
Abacuque entra numa oração por avivamento. Deus, aviva a tua obra. Pastor, qual que é a palavra para o Brasil? A igreja dos remanescentes. Não falo perfeita, falo uma igreja quebrantada, uma igreja que morreu, uma igreja que se entregou, uma igreja que não é levada no sonido da multidão. É por isso que Jesus disse em João 12:24, se a semente ela cai em terra e não morrer, ela fica só, mas morrendo dá muito fruto. O que é incoerente, pastor? Incoerente é você querer dar fruto e não morrer na carne. A semente, ela carrega potencial. Fala comigo, potencial. Agora tem muito crente que não sai de um lugar de potencial porque não morre. É um colecionador profissional de profecia. Já participou por tantos impartations e transferências e cultos. Só que a semente, se não morre, ela fica só, mas quando morre dá muito fruto. Então o segredo de Jesus é: você quer dar fruto? Tem que morrer. É por isso que Jesus não foi pautado pela multidão. Na verdade ele vira para a multidão e diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Pegue a sua cruz. A cruz hoje é romântica, porque tem crucifixo, tem tatuagem. Naquele tempo não. Era a maior penitência para o pior bandido. E quando alguém andava em Jerusalém com uma cruz, o povo pensava: aí vai um homem morto. Já não tem mais desejo, já não tem mais vontade, não tem, pode ter todo o dinheiro do mundo, já não vale nada. Aí Paulo vai dizer: eu sou escravo por amor a Cristo. Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive e Cristo vive em você. Essa igreja que entra num lugar de quebrantamento, que entende o custo do discipulado, vai te custar tudo. Você quer estar na multidão? Venha, receba, adore, grite, pule, veja milagre. Você quer ser discípulo? Vai custar tudo. Vai custar tudo. É algo que o Evangelho Coach não vai te falar. Eu estou aqui para te falar. A palavra de Deus não muda e a cruz continua sendo cruz para os discípulos de Jesus. Vai te custar tudo. Você quer vir após Cristo? Negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade. Entregue os seus sonhos. Jogue Moisés no rio. Vai te custar tudo. Vai te custar tudo. Deixa eu falar algo para você. Não pode ser discipulado alguém que nunca morreu. Como assim, pastor? O que eu estou falando é que a gente gasta muito tempo discipulando gente que nunca morreu. Mas não tem que amar, não tem que abraçar, não tem que ensinar. Sim, mas isso não se chama discipulado, isso é evangelismo. 60 milhões de evangélicos no Brasil. Quantos milhões precisam ser evangelizados? Não estou falando da multidão. De uma multidão no pé do monte. Quantos que sobem o monte? Quantos que assumem o papel de Abacuque? Deus, eu vou ficar na muralha. Deus, eu vou ficar aqui. Senhor, eu não me movo até ouvir a tua palavra. E aí Deus revela o planejamento, revela os sonhos, e o coração dele pula. Ele diz: eu ouvi a tua palavra e temi. Deus, aviva a tua obra. A igreja de Jesus, a igreja de Jesus, a igreja de Jesus. Billy Graham dizia: eu li o final desse livro, e no final desse livro ele vence, ele vence, ele
ele vence. Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Qual pedra? Pedra? Claro que não. É a revelação que ele teve. Tu és Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Pedro, sobre esse fundamento eu irei construir a minha igreja. A igreja não é tua, a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Sobre essa pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja avança, a igreja não para, a igreja vence, a igreja brilha. Cristo vive.